Olá, estamos aqui para mais uma dica de livros que li e indico. Hoje nós vamos focar em um livro que foi assim uma delícia também ter lido. Todo livro literário bem escrito é sempre uma delícia. Aquele livro que você entra na história como se você estivesse assistindo o filme. Este livro aqui, O Menino no Alto da Montanha, de John Boyne, é do mesmo autor daquele livro que virou filme, O Menino do Pijama Listrado. E John Boyne é um escritor contemporâneo, novo. Ele se formou em literatura, foi trabalhar numa livraria para aprender a lidar com a questão de livro, entender as linhas editoriais. E o primeiro livro dele ele fez rápido, né? Foi numa sentada ele escreveu O Menino do Pijama Listrado. Porém, geralmente a gente se fixa muito na obra que o autor escreve e que vira best-seller. E aquelas obras, no caso, O Menino que Roubava Livro, O Menino do Pijama Listrado, que virou filme, assim como muitos outros. E este livro é uma sequência praticamente daquele O Menino do Pijama Listrado, porque aqui é a história também do período da Segunda Guerra Mundial, diz respeito ao nazismo, de um jovem que perde os pais, que fica órfão em Paris, só que ele é judeu, e tem uma irmã que trabalha numa mansão no alto da montanha, essas mansões de campo, né, casas de campo, na Alemanha. E a tia dele, que é essa senhora que é governanta nessa mansão na Alemanha, acolhe esse menino após ele passar por um período de orfanato, né? Sendo ele judeu, ele também estava correndo risco naquele período do nazismo. Só que olha só a contradição, ele vai para uma região da montanha e justamente morar na casa do Hitler. E essa casa era a casa de campo onde o Hitler ficava descansando. E aqui o livro ele mostra como que uma criança e um adolescente ele pode ser seduzido por pensamentos fascistas, por metodologias assim de controle, e é o que aconteceu na relação dele com o Hitler. Um jovem, né, que foi se identificando com o Hitler a ponto de até se assustar depois, porque ele não sabia de fato o que estava acontecendo na Alemanha e também no mundo, né, a Segunda Guerra Mundial. Aquele homem que chegava para descansar, que aparentemente era terno, era afetivo, na sua residência de campo, no alto da montanha, o menino no alto da montanha, vai se revelar uma situação de crueldade depois que, já com a queda de Hitler, que esse menino vai entender onde ele estava entrando e em que ele estava acreditando. É mais um desses livros que ajuda a entender a história, sabe? É uma literatura gostosa porque mostra a influência do domínio, da persuasão de um homem como Hitler, que tinha um potencial de sedução enorme e que é acolhido pela tia, que é governanta de uma mansão, e coincidentemente a mansão do Hitler. E ali ele vai assistindo várias situações de atrocidades, várias artimanhas que o Hitler vai traçando nessa mansão, pensando exatamente no seu fortalecimento, né, no domínio, que tinha aquela sede de domínio, de tomar conta de todo mundo com a raça pura, né? E aí ele, com a queda do Hitler, que ele vai entender o que estava se passando. E aqui então eu quero deixar, né, esse texto para vocês, e ler um pedaço desse livro, né, O Menino no Alto da Montanha. Lembrando que grandes obras, geralmente os escritores têm vários outros livros dando sequência no seu trabalho, né? Muitas vezes a gente vai lá e compra aquele livro do filme. Esse aqui é quase que uma sequência do filme, por incrível que pareça. E também foca, conforme
O Menino do Pijama Listrado, foca um pouco essa coisa natural da criança, essa ingenuidade, a criança que acredita em tudo, né? E não consegue entender os fatos, às vezes, terríveis que estão acontecendo ao seu redor. Mas para você ter o gostinho de ler esse livro, para você ter assim, o prazer, que é uma edição, né, da Companhia das Letras, é uma publicação da Companhia das Letras, mas dentro daquela coleção dos 30 anos, né, que é uma obra internacional e que vale a pena. Eu indico muito para jovens, adolescentes. Às vezes os pais ficam procurando um livro para o adolescente, aqui é um bom livro. E olha só que gostoso que é esse livro, olha que bacana. Você se lembra de quando éramos criança? Ele me perguntou, assim como você, eu tinha histórias para contar, mas não conseguia colocar as palavras no papel. Eu tinha uma ideia, mas só você conseguia encontrar as palavras. Você me disse que apesar de ser você o autor, a história ainda era minha. Eu lembro, respondi. Acha que podemos ser crianças de novo? Sacudi a cabeça e sorri. Aconteceram coisas demais para isso ser possível, eu disse. Mas você pode me contar o que aconteceu após deixar Paris? Depois disso, somente o futuro dirá. Essa história precisa de tempo para ser contada, disse Pierrot. E quando você ouvir o que tenho a dizer, talvez me odeie, talvez queira até me matar, mas vou contar tudo e você pode fazer o que quiser com ela. Talvez a escreva, ou talvez ache melhor que seja esquecida. Então aqui, esse garoto que fica órfão em Paris, quando esse menino, né, o menino do alto da montanha, já no final da história, ele se reencontra com um amigo dele de infância e aí ele relata esse fato, né, que o que ele tem para escrever é uma história muito cruel e que ele não sabe se ele iria conseguir escrever. Gente, vai aqui essa dica, espero que você consiga ler esse livro. É um livro de não muitas páginas, 200 páginas, você lê num tapa. E faça seus livros ler também, porque é uma literatura que o jovem gosta, porque é uma aventura, é uma matéria que todo mundo estuda na escola, é um período da história que é muito estudado até hoje. Por isso que vale a pena você investir nesse tipo de leitura, que além de você colocar-se nas aventuras, colocar os jovens nas aventuras, você também tem acesso a informações da própria época, de uma outra forma de narrar através da literatura. Um abraço e até a próxima indicação no próximo vídeo. Até lá!